Fala aí, pessoal, beleza? Bom, no vídeo passado a gente estava analisando algumas características da fonte, né? E não deu tempo de a gente analisar tudo num vídeo só. Então hoje a gente vai retomar aquele pensamento que a gente estava seguindo, né? E só lembrando, tá? Que a numeração do transistor, tá invertida. Só lembrando que no vídeo ali vocês vão ver que a parte aqui onde entra a flechinha eu numerei como 2, mas na verdade é o 3, tá? Eu inverti, tá? Eu confundi as bolas aqui. Então, no final do vídeo a gente vai dar uma focada melhor aqui, e aí dá para você copiar o desenho, mas é só você entender que aonde está 2 é 3 e onde está o 3 é o 2, só inverter, beleza? Então bora continuar com o nosso raciocínio em cima dessa fontezinha aqui, pra gente ver. Eu acho que não dá 5 amperes não, mas vamos descobrir isso. Então vamos lá. Como teve a queda de tensão, né, a gente não conseguiu obter a fonte não ficou nos 35 e a gente conseguiu obter os 30 volts, né? A gente não conseguiu. Essa conta aqui a gente fez aqui pensando como se aqui tivesse fixado em 35 e aqui tivesse os 20 volts, mas não foi isso que aconteceu, ok? Então o que aconteceu? Aqui ficou com 32,4, né? E nesse ponto aqui, deixa eu ver onde é que eu puxo aqui. Nesse ponto aqui a gente ficou com 29,32. Tá? Então quer dizer, deu uma potência bem menor. Mesmo esquema, certo? Se eu tenho aqui, ó, 32,4, né? Ó, 32,4 menos os menos 29,32. Aqui no caso, o real, né, foi 3,8. Foi menos que 5. Se ele teve 3,8, se aqui veio uma voltagem para o LED menor, o LED precisa de 20, de 30, e veio só 20,3, né? Veio 29 volts apenas. Provavelmente a amperagem aqui foi menor. Então aqui a gente não chegou nem próximo aí dos 10 watts de potência, provavelmente, em cima aqui do regulador. Então foi por isso que ele esquentou menos. Quando a gente ligou um LED que consumiu mais potência, de 100 watts, ele esquentou menos do que quando a gente ligou um LED de menor potência. Vocês conseguiram entender o porquê ou não? Porque a potência em si, o transistor consegue trabalhar tranquilo com essa potência, tá? O LM não, mas como ele tem um transistor ajudando ele, para ele trabalhar com isso, tá beleza. Só que o problema é que para que ele consiga regular a voltagem aqui, ele fica com o que sobra da voltagem. Então quando eu regulo para 12 volts, o regulador ele segura para ele, vamos dizer assim, ele segura com ele 23 volts. É basicamente, se você analisar, é basicamente como se fosse um divisor de tensão, né? Então eu tenho aqui 35. Se eu quero 12 aqui, eu preciso ficar com 23 aqui. Entendeu? Então quando eu regulo para 30, aqui eu fico com 5.
certo? Por quê? Porque é 35, eu quero 30 na saída, então eu preciso segurar 5 aqui com o regulador. Se é 35 e eu quero segurar 12 volts, eu quero regular 12 volts na saída, o regulador precisa segurar, desculpa, na verdade é o contrário, tô louco. Se eu quero 30 na saída, eu preciso tirar 5. Se eu quero 12 na saída, eu preciso tirar 23. Por quê? Porque é 35 menos 12. É o que vai ficar na etapa de regulagem. Pensa num bicho doido. Agora, se a gente pensar assim, ó, quando a gente ligou o LED de 100 watts, ele caiu para 32,4. E aqui a gente não conseguiu regular nos 30 volts. Por quê? Porque ele precisa de uma diferença de 3 volts, certo? E ele precisa de uma diferença de 3 volts e a queda de tensão foi muito grande. Então quer dizer que esses 100 watts aqui deu praticamente 5 volts, porque caiu para 32. Ele caiu para 32 porque daí quando você fornece uma voltagem menor, a amperagem já não é aquelas coisas, então, mas ele não poderia. Então quer dizer o quê? Que esse transformador não está segurando 100 watts de potência. Porque veja bem, o transformador, vamos colocar aqui o trafo, ele é de 12 mais 12 e 5 amperes. 12 mais 12, 24. Lei de Ohm, certo? Então, 24 vezes 5 vezes 5 dá 125, certo? Então esse transformador é para fornecer 125 watts de potência. Então quer dizer, se eu estou ligando uma carga de 100 watts, era para ele conseguir fornecer os 100 watts de boa, ainda era para ter 25 watts aí de sobra. Isso quer dizer que esse transformador aqui, ele não fornece os 5 amperes que ele está prometendo. Na verdade, ele estava dando 13 mais 13, né? Por conta de que o transformador é de 110 e eu liguei ele em 127. Então ele é para fornecer uma potência até maior até. Com isso o transformador acaba esquentando um pouco mais do que ele deveria, né? Porque ele vai acabar fornecendo uma potência maior. Só que a gente já percebeu que ele não é isso. Olha só. Quando eu falo que o transformador é de 12 mais 12, vamos desenhar aqui. Aqui, ó, esse ponto aqui é uma ligação interna, tá? Então ele é 12 volts. 12 volts. Tudo bem, a gente ligou em 127, ficou 13. É só para a gente conseguir entender algumas coisas aqui, certo? E ele é de 5 amperes. Então isso quer dizer que essa bobina é de 5 amperes e essa daqui é de 5 amperes. Aí você fala assim, mas espera aí,
se eu estou dizendo que essa bobina é de 5 amperes e essa bobina aqui também é de 5 amperes, lembrando que essa junção aqui é interna, tá? A gente só tem um fio saindo de dentro do transformador. Então, se essa aqui é de 5 amperes e essa aqui é de 5 amperes, tá errado, porque daí seria então um transformador de 10 amperes. Será? Não, pessoal, não. Olha só. Vou aproveitar onde já está desenhado aqui para a gente fazer um raciocínio legal aqui. Ó, quando eu coloco as bobinas em série, eu somo a voltagem e mantenho a amperagem, ok? Então, se essa aqui tem 5 e essa daqui tem 5, tá? Então, o que acontece aqui? Ó, se essa aqui é 12 e essa daqui é 12, eu vou somar. Então, se eu pegar nessa ponta aqui e pegar essa outra ponta aqui, eu vou ter 12 volts, mas a amperagem eu mantenho. Eu vou manter essa amperagem. Então, eu vou manter uma amperagem só, eu não somo elas. Então, se aqui é 5 e aqui é 5, então eu vou ter 24 volts por 5 amperes, tá? Mas e se eu pegasse essa fonte? E se eu pegasse essa fonte e fizesse isso aqui, ó? E se eu pegasse essa fonte e fizesse isso aqui? Ó. Vamos colocar as bolinhas aqui, ó. Início de bobina, tá? Ó, início, início. Lembra? Eu já expliquei isso, ó. Quando a gente liga em série, o final da primeira bobina, vamos dizer assim, o final da primeira bobina liga com o início da segunda. Para a gente pôr ela em paralelo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Certo? Aí a gente pensa a mesma coisa. Eu tenho 12 volts, 5 ampere, 12 volts, 5 ampere. Certo? Mas aí o que eu tenho aqui então? Então, peraí. Então isso quer dizer que se eu colocar em paralelo, se eu colocar elas em paralelo, eu vou ter então aqui na saída, vamos dizer aqui, ó, aqui nessa ponta de fio aqui, ó, eu vou ter 12 volts, certo? Vamos colocar aqui no meio, ó, para ficar fácil de entender. Então eu vou ter aqui, ó, entre esse ponto e esse aqui, eu vou ter 12 volts por 10 amperes. Aqui, se eu pegar aqui, ó, nesse meio aqui, ó, tá? Entre esse e esse aqui, eu vou ter 24 volts por 5 amperes. Sacou? Ó, isso aqui que a gente fez, só para ficar assim, para não ficar, se você não conseguiu entender isso aqui, é como se a gente tivesse feito isso aqui, ó. Eu venho aqui, cato uma bobina, tá? Aí vem aqui, ó, e ponho outra bobina paralelo, certo? Aqui tá em série, tá?
esse desenho aqui é em paralelo, ok? E em paralelo é muito importante isso aqui, ó. Interessante, né? Interessante, certo? Agora vamos pensar o seguinte. Vamos lá. Esse negócio de ficar pensando é empolgante, né, galera? Não sei se vocês curtem essas paradas aí. Então vamos pensar o seguinte. E se aqui, olha só, ao invés de 35 volts aqui, eu tivesse 12 volts. E se eu tivesse 12 volts aqui? Ou, se ao invés de 12 volts, seria 13 no caso, né? Que a gente mediu aqui, né? Ó. A gente mediu aqui 13,24. 13. Vamos fazer aqui, ó. 13 vezes 1,4142. No primeiro vídeo dessa série de vídeos aqui da fonte, eu explico sobre isso aqui, tá? Se você não tá entendendo, dá uma procurada lá. O nome do vídeo é Vamos Fazer uma Fonte. Vai estar na descrição, tá? Olha só. 13 vezes 1,4142 vai dar 18, tá? Então vamos pensar, 18,38 e uns quebrados. Então vamos imaginar que nesse local aqui, nós tivéssemos, ao invés de ter 35, nós tivéssemos 18 volts, certo? Vamos pensar que a gente tivesse 18 volts. Vamos refazer esse cálculo aqui, que a gente fez aqui. Só que esse cálculo a gente fez aqui pensando em 35. Se a gente refizer esse cálculo pensando em 18. Sem marcar aqui, vamos fazer só por farra. Então, vamos pensar aqui. Eu coloquei 12 volts de saída, certo? Eu coloquei aqui 12 volts na saída. Mas eu tenho 18. Então seria 12 volts, certo? Seriam 18 menos 12, ok? Daria aqui no caso 6 volts, certo? Se eu tenho 18, vamos lá, eu tenho 18 e quero que saia 12. Quanto que esse cara aqui vai ter que segurar? Ele vai ter que segurar 6 volts, certo? 6 volts. Aí a gente sabe que 6 volts, que a carga, no caso a amperagem que vai estar circulando no circuito é 0,830. Então, se eu fizer 6 vezes 0,830, aqui no regulador ele vai ter que dissipar apenas 4 watts de potência. Bom, aí ele já não vai esquentar tanto, né? Só que tem um problema, né? Para a gente fazer essa ligação aqui, essa ligação interna aqui no transformador tá lá dentro dele, né? Se o transformador tivesse 4 fios de saída, olha só, se fosse essa parte aqui, né? Se fosse essa parte aqui, era fácil. Eu tenho 4 fios de saída, então eu posso fazer o quê? Eu posso colocar assim, ó, ligar elas em série, ó. Eu colocaria assim, ó, 2 para cá, 2 para lá, em série. Se fosse, a gente já viu que essa parte aqui é a entrada, certo?
É só para exemplificar aqui. A gente teria 4 fios, né? Então eu colocaria assim, ó. E aí eu teria 12 volts por 10 amperes cada bobina, tá? Agora tem um problema, tem mais um problema ainda. Tem mais um problema nessa brincadeira. Vamos supor que o fabricante usou de má fé, tá? Vamos supor, eu não quero ponhar essa aqui a saída, tá? Ó. Então a gente tem, não vai escrever aqui. Então aqui é a saída. Então eu tenho uma bobina aqui, que vem aqui, tum, 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 tum. Aqui ó, na direção do fio preto, tá? Vamos fazer assim, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho, do fio vermelho aqui eu tenho uma bobina, pá, e ligo aqui. Aí daqui eu tenho outra bobina e ligo aqui. Bobina em série, lembra? Soma a voltagem e mantém a amperagem, certo? Então, eu vou ter 12 mais 12 por 5 amperes, certo? Tem alguns fabricantes que o cara vai falar assim: ah, mas viu? É 12 mais 12 por 5 amperes, mas é assim, ó, é 2,5 mais 2,5, e aí você soma das 5 amperes. Isso não é verdade, tá, pessoal? Isso aí não existe. Você pode estudar aí associações de bobina. Você vai ver que a bobina em série soma-se a voltagem e mantém a amperagem. Então, para que eu tenha 5 amperes, as duas bobinas, ou as 3, ou as 4, ou as 5, ou as 10, não importa quantas bobinas eu tenha, essas bobinas têm que ter a mesma amperagem. A voltagem pode até ser diferente, mas a amperagem eu vou manter a mesma, tá? Então aqui no caso eu tenho que ter uma bobina de 5 e outra bobina de 5. Aí eu ligo em série, eu posso somar a voltagem, mas a amperagem é igual. E tem uns caras que faz isso, tá? Aí o cara vai lá e fala assim: ah não, esse aqui, ó, essa primeira bobina é 2,5, essa outra é 2,5. Então se você for ver, daí o transformador ele não é de 5 mais, ele é de 2,5, porque você não soma a amperagem quando você coloca em série. Interessante, né? Mas enfim, vamos colocar vamos dizer assim, a qualidade do fabricante em jogo, né? Vamos acreditar que ele fez isso, ele fez duas bobinas de 5 amperes. Tá, beleza. Só que para a gente fazer esse tipo de ligação, a gente tem que alterar alguma coisa aqui dentro, certo? Por que ele tem 3 fios? Porque ele faz esse jumper aqui, ó. Ele faz interno. Aqui dentro, aqui ele jampeia. E aí sai com um fio só. A gente pode tentar fazer uma alteração no transformador, né? E aí eu tava pensando o seguinte. Se a gente fizer essa alteração no transformador, eu tava pensando no seguinte. A gente poderia fazer isso aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é uma fonte, certo? E aqui a gente faria praticamente a mesma coisa, olha só. Se a gente conseguisse separar esse enrolamento, né, que está aqui internamente aqui preso um no outro, a gente poderia ter duas fontes de 18, né? Porque aqui também
daria 18 volts. Teoria, né? Teoria. Prática às vezes não se aplica, tá? Porque daí, pensando nesse raciocínio aqui, tá? Que cada bobina dessa é de 12 volts e 5 amperes. Lógico que se o cara lá na hora que fez o transformador, ele quis usar de sacanagem e colocou como 2,5 mais 2,5 desse 5 amperes, né? Que no caso, como tá ligado em série, e por que seria sacanagem? Vamos supor, não seria sacanagem. Se eu tivesse com essa fiação separada aqui, eu poderia colocar que ela dá 5 amperes, mas é a fonte... Tem hora que some o foco, tá? Eu considero sacanagem se ele fez isso, colocou 2,5 aqui e 2,5 aqui, porque essa ligação aqui interna foi o fabricante que fez, certo? Ó, não foi eu que coloquei em série aqui, o fabricante já me vendeu assim. Então, se ele considerou 2,5 mais 2,5 e ele que fez a ligação em série aqui, ele tinha obrigação de saber que os 5 amperes tinha que ser ele tinha que ser, as duas bobinas tinha que ser 5 amperes, né? Porque senão, na verdade, eu tenho aqui 12 mais 12 e 2,5, 2 amperes e meio, tá? Não tô falando que né? Não quero criticar ninguém porque precisa medir. Mas vamos chegar nessa parte, né? Vamos fazer umas medições para ter certeza se está dando 5 amperes esse transformador aí. Mas olha só. Então eu teria duas fontes de 18. Considerando que o regulador aqui no caso, ele precisa de 3 volts de diferença, né? Então se eu tenho 18 volts menos 3 no caso, eu teria uma fonte aqui na saída de 15 mais 15. Certo? E daí se eu ligasse, se eu tenho 15 mais 15, e se eu ligasse aqui, ó, por exemplo aqui, ó, ligasse aqui é o positivo da fonte e aqui é o negativo. E se eu ligasse aqui, ó, o positivo no negativo aqui, ó. Aí eu pegasse esse negativo e esse positivo aqui de cima. Será que eu teria uma fonte de 30? Ou eu poderia considerar essa parte aqui como zero, e aí eu poderia ter menos 15 e mais 15. Fica a pergunta, né? Só tem um jeito da gente descobrir isso. Que é o quê? Testando. Só que pra gente testar isso, eu vou precisar abrir o meu transformador. Ou faz só uma fonte, do jeito que tá aqui mesmo e boa, né? Fica aquela incógnita. Será que vale a pena eu tentar desmontar meu transformador? Pessoal, olha, não se esqueçam então, tá? Que aqui, ó, cadê? Ó, aqui é o 3 e aqui é o 2, tá? Lá no início lá eu tinha invertido isso aqui, ok? Ó, as duas é a mesma coisa, tá? Ó, então, vamos ver se a gente desmonta, né, o nosso transformador no próximo vídeo, para a gente ver se a gente consegue separar os primários dele. E tudo indica que ele não conseguiu manter nem 3 amperes, né? Porque o LED de 100 watts lá, ele precisa de
3 amperes para funcionar. Bom, então, próximo vídeo a gente dá continuidade. Valeu, falou, até mais.